Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Está escrito no capítulo 10 de Marcos, do versículo 46 até o 52. O assunto da palavra de hoje fala sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Uma palavra curta, poucos versículos, mas uma história de muito fundamento, de poder do Senhor Jesus Cristo para abrir os olhos aos cegos. O Senhor Jesus Cristo está atento ao clamor de todo aquele que o clama, que busca Ele, que grita por socorro. Aqui vemos a passagem de um cego, de Bartimeu, o cego. Ele estava sentado mendigando, sentado à beira do caminho. E ele ouviu, a multidão conversando e perguntou o que era aquilo. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, ele já conhecia a fama do Senhor Jesus. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi clamando, e as pessoas achavam que aquilo poderia estar incomodando o mestre. E foram para ele e o repreenderam, para que ele se calasse. Mas ele ainda começou a clamar ainda mais forte e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus ouviu a insistência dele e mandou chamá-lo e perguntou para ele: O que queres que te faça? O Senhor Jesus não chegou assim direto e vendo que ele era cego: Ah, meu filho, você vai passar a enxergar agora. Não, o Senhor Jesus perguntou: O que queres que te faça? E ele falou: Ah, Senhor, que eu veja, que eu tenha vista. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse: Então vê, a tua fé te salvou. E o Senhor Jesus está aguardando o seu clamor também, a sua petição a Ele. Glória a Deus. Clame cada vez mais ao Senhor, não desista. Aqui você viu que este cego, ele foi insistente. A multidão e o Senhor Jesus estava passando e ele ouvindo o barulho dos passos deles, das conversas daquele pessoal, daquele povo que o seguia, e ele começou a clamar. Ele soube que era Jesus Cristo e começou a buscar na pessoa certa aquele que poderia resolver o problema dele. Era um cego, mas vejam que no final ele foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não voltou para a casa dele, ele continuou seguindo o Senhor Jesus com alegria, com os olhos abertos. Glória a Deus, aquele que o curara, glória a Deus. E o Senhor Jesus está curando muitos cegos espirituais hoje. Muitas pessoas que não compreendem a palavra de Deus são cegos. A palavra diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Mas o Senhor está
pronto para abrir os olhos aos cegos. Quando ele diz que ele, para o sinal, quando João mandou os 2 discípulos dele para perguntar se Jesus era o enviado por Deus ou se aguardávamos outro, teríamos que esperar outro, o Senhor Jesus não falou, não, sou eu mesmo, tal. O Senhor Jesus disse a eles, olha, vejam vocês, os cegos veem, os aleijados são curados, os perturbados são libertos. Diga isso a João. E eles voltaram a dizer para João o que eles tinham visto, os milagres do Senhor Jesus. Então aqui o Senhor Jesus fez o milagre da abertura dos olhos, devolveu a visão àquele cego. E hoje, quantos estão aí no mundo sem enxergar espiritualmente, sem os olhos espirituais? Estão cegos, não percebem que o tempo está passando e não percebem, não têm forças para pegar e se ler a palavra, não estão ainda compreendendo a palavra de Deus. Então esses estão cegos e o Senhor está pronto. Peça a Deus sabedoria, peça luz para os seus olhos, peça abertura de olhos, de vistas espirituais para compreender qual seja a altura, a largura e a profundidade, as medidas da palavra de Deus, dos preceitos de Deus para a salvação, para a sua vida, seguindo a Jesus Cristo. E se o Senhor já fez um milagre na sua vida, te libertou, busque servir, andar com Ele. Não volte da mesma forma que estava antes. Busque o Senhor de dia e de noite, que você o encontrará. A luz do Senhor vai raiar sobre seus olhos. Glória a Deus, a luz, porque a palavra de Deus, ela é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ninguém compreende a palavra se o Senhor não o permitir. Senão, se fosse de outra maneira, os sábios deste mundo estariam nos ensinando a palavra de Deus. Eles compreenderiam primeiro, mas não. O que vemos são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas cheias do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então busque a abertura dos olhos espirituais para compreender e também para ter prazer e gosto na leitura da palavra. Ver os preceitos, os ensinamentos dela para caminhar nesta vida no caminho em Jesus Cristo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a palavra de Deus para hoje fala, o Senhor revelou sobre o cego de Jericó. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, mas esta palavra já foi lida, essa palavra já foi gravada em alguns vídeos anteriores, mas para nós não tem problema nenhum. Alguém está precisando ouvir esta palavra e buscar a abertura de olhos. E o Senhor Jesus veio para trazer abertura de olhos aos cegos espirituais, aos mancos, que andam mancando, cometendo todo tipo de maldade, de erros e de pecado e não se aperceberam. Trazer percepção, trazer luz, trazer esclarecimento. O Senhor, Ele, todo aquele que clama e busca, o Senhor conhece a intenção do seu coração, o Senhor não te deixará sem resposta. O Senhor não te deixará sem o atendimento dele. Glória a Deus. Então busque, rogue a Deus a luz, a abertura de olhos, porque o Senhor disse que Ele veio trazer abertura de olhos aos cegos deste mundo, aos cegos espirituais. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor fez muitos milagres,
o Senhor ressuscitou mortos, e o Senhor tem poder para tudo. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, aquilo que nos aprisionava, as forças, chaves do abismo, o Senhor tomou, o Senhor abriu os céus para nós e abriu e deixou aqui para nós um novo caminho, o caminho pela palavra de Deus, um alto e sublime caminho, onde nem os loucos errarão, os simples andarão por ele. Glória a Deus. Todo aquele que buscar o Senhor caminhará por este alto e sublime caminho e chegará ao céu, ao porto desejado, pela guia da palavra de Deus, porque ela, a palavra, é a perfeita guia da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Não deixe os outros ler, interpretar a palavra para você. Busque ler as Sagradas Escrituras e buscar o discernimento pelo Espírito Santo, porque Ele é que nos ensina. O Senhor Jesus disse: eu volto para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, que vos guiará em toda a palavra, em toda a justiça, e os guiará até a consumação dos séculos. O Espírito Santo vai estar presente, porquanto existem as três pessoas da Trindade, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três concordam têm o mesmo concordância, o mesmo parecer em tudo. Glória a Deus, e tudo sabe. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe o mais profundo do nosso pensamento, da nossa intenção. O Senhor já sabe e conhece. Então busque a Deus de inteiro coração, do profundo da sua alma, para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Então ficamos com essa palavra. O Senhor Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não quis ir embora, ele quis continuar seguindo o Senhor Jesus pelo caminho. Então o Senhor Jesus, abrindo a sua visão espiritual, você não vai voltar mais como era. Você vai, a partir dali, seguir o Senhor Jesus também todos os dias da sua vida. Então ficamos com essa palavra. Leia novamente aí no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e fique na paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.